Olha, o Antigo Testamento é uma coisa gigantesca. Não é um livro só, né? É tipo uma biblioteca inteira cheia de história, poesia, profecia, tudo escrito ao longo de milhares de anos. Resumir isso parece uma missão impossível, não é mesmo? Mas hoje a gente vai encarar esse desafio focando na grande história que costura tudo isso. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente consegue condensar 3.000 anos de história em só alguns minutos? O segredo, na verdade, não é tentar cobrir cada vírgula, mas sim seguir o fio da meada, a espinha dorsal dessa narrativa incrível que mostra como uma única família acabou se tornando um reino inteiro. E para a gente não se perder nessa jornada, vamos usar uns guias visuais bem bacanas como este aqui. E claro, não tem lugar melhor para começar do que o início de tudo, o livro de Gênesis. Então, o nosso roteiro aqui vai ser tipo uma série de 5 atos, sabe? A gente começa com as origens de tudo, depois vê como uma nação foi formada, como eles conquistaram um lar, daí passamos por um período bem caótico e, por fim, vemos a chegada dos primeiros reis. E vamos começar, claro, pelo começo de tudo. Gênesis não é só a história da origem de um povo, é a história da origem do universo. É o grande palco onde toda essa saga que a gente vai acompanhar vai ser montada. Gênesis, que vem do grego e significa origem, é exatamente isso, o ponto de partida. Ele é o primeirão daqueles 5 livros que a tradição diz que foram escritos por Moisés e que juntos formam o Pentateuco. Essa é a base da lei e da identidade do povo de Israel. E olha, não é um comecinho qualquer não. A gente está falando de 50 capítulos, mais de 1.500 versículos. A escala do negócio aqui é realmente épica. A história em Gênesis é super interessante porque ela funciona como um funil, sabe? Começa bem amplo, falando de toda a humanidade, tem a criação, a queda, o dilúvio, a Torre de Babel, e depois a câmera vai fechando o foco. Primeiro em um homem, Abrão e sua família, e termina lá no Egito com seu bisneto José. Então, lembra que a gente terminou Gênesis com a família de José lá no Egito? Pois bem, passam-se alguns séculos e aquela família virou um povo, sobre um povo escravizado. O próximo capítulo da nossa história é justamente sobre a libertação deles e a formação de uma identidade nacional. O livro de Êxodo é pura adrenalina. É uma história de libertação cheia de drama, liderada por Moisés, com as 10 pragas, a travessia milagrosa do Mar Vermelho, mas sair da escravidão é só o começo. O verdadeiro ponto de virada, a grande mudança, acontece quando eles chegam ao Monte Sinai. É lá no Sinai que a coisa muda de figura. Israel recebe a lei, incluindo os 10 mandamentos. Mas isso era muito mais que um conjunto de regras. Era uma aliança, um pacto sagrado que transformou aquele bando de ex-escravos em uma nação com um propósito, com uma relação única com Deus. Esse momento define todo o resto. E os 3 livros que vêm depois, bom, eles basicamente constroem em cima dessa aliança. Levítico detalha as regras para a duração e para a vida em comunidade. Números conta a história dos 40 anos de perrengue no deserto. E Deuteronômio é como se fosse o grande discurso de despedida de Moisés, lembrando a nova geração dessa aliança antes deles finalmente entrarem na Terra Prometida. Com a lei já estabelecida e aquela primeira geração já tendo ficado para trás no deserto, chegou a hora de uma nova fase e de uma nova liderança. Pensa numa corrida de revezamento, é exatamente isso. Moisés passa o bastão para o seu sucessor, Josué. A missão agora é outra, é a conquista. E essa mudança de missão fica super clara quando a gente olha para os líderes. Moisés foi o legislador, o cara que tirou o povo da escravidão. Já o Josué, ele é o general, aquele que vai liderar o povo para dentro da Terra Prometida. O livro de Josué é basicamente uma crônica militar, mas também espiritual. Começa com a travessia do Rio Jordão e a famosa queda de Jericó. A história deixa claro que a vitória estava ligada à obediência, como a gente vê na derrota que eles sofrem em Ai. Depois de várias campanhas, a terra é finalmente dividida entre as 12 tribos e Josué termina sua vida fazendo o mesmo apelo de Moisés: permaneçam fiéis. A grande questão era, eles iriam conseguir? Só que aí vem a pergunta, né? O que acontece quando um líder tão importante vai embora? Depois da morte de Josué, Israel entra num dos períodos mais sombrios e caóticos de sua história. Sem um governo central, um padrão bem perigoso começa a se repetir. O livro de Juízes é basicamente a história de um ciclo vicioso que não para de se repetir, e é bem trágico, na verdade. O povo se afasta de Deus, começa a imitar os costumes dos vizinhos, aí, como consequência, eles são oprimidos. No desespero, eles pedem socorro.
E então surge um libertador, um juiz, como Débora, Gideão ou Sansão, que salva o povo. Por um tempo, fica tudo em paz, mas inevitavelmente o ciclo começa tudo de novo. Mas olha só, no meio desse caos todo tem uma pequena história que é tipo um respiro, um ponto de esperança. O livro de Ruth, que se passa nessa mesma época conturbada, conta uma história linda de lealdade. E o mais importante, ele planta a sementinha para a próxima grande fase, ao introduzir a linhagem daquele que viria a ser o maior rei de Israel. Toda essa bagunça da época dos juízes acaba levando o povo a uma conclusão bem direta. Eles não querem mais esses líderes temporários. Eles olham para as nações vizinhas que têm reis e falam: é isso que a gente quer? Queremos um rei, e isso dá início à era da monarquia. E é o livro de 1 Samuel que conta essa virada de chave, essa transição super dramática. Tudo começa com Samuel, que foi o último dos juízes. O povo bate o pé querendo um rei e Saul é escolhido. Só que o reinado dele é marcado pela desobediência e ele acaba sendo rejeitado. Enquanto isso, um jovem pastor chamado Davi é ungido em segredo. Ganha fama ao derrotar Golias e isso, claro, acaba colocando ele na mira do ciumento rei Saul. Com a morte de Saul, o caminho fica livre e Davi finalmente se torna rei. O livro de 2 Samuel mostra os detalhes do seu reinado. Ele unifica a nação, faz de Jerusalém a capital política e religiosa e expande o reino. Mas a história não esconde as falhas dele, principalmente o seu pecado com Batseba, que vai trazer consequências terríveis para a família e para o reino inteiro. Mas de tudo o que acontece no reinado de Davi, talvez o ponto mais crucial, o que vai ecoar por séculos, é uma promessa que Deus faz a ele. Não só um reino, mas uma dinastia que duraria para sempre. Essa promessa de um rei da linhagem de Davi vira grande esperança que vai permear todo o resto do Antigo Testamento. Então vamos parar para pensar um pouco. A gente fez uma viagem e tanto, né? Saímos de uma família nômade lá em Gênesis, passamos pela escravidão, pela libertação, recebemos a lei, conquistamos uma terra, vivemos um período de caos para finalmente chegar a uma nação forte, unificada, com um rei em Jerusalém. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Uma pergunta bem grande. A nação chegou ao seu auge, ao seu ápice. Mas como a gente já viu, essa história é cheia de altos e baixos. O reino unificado foi construído, mas será que ele iria durar? O que será que vem pela frente, com o filho de Davi, Salomão, e depois dele? E com essa pergunta a gente encerra a nossa análise de hoje. Agradecemos a nossa fonte, Bíblia Resumida, por ter fornecido esses guias visuais incríveis para essa jornada épica.